Olá, está começando agora mais um programa Teorema aqui na UX TV, canal de identidade, também parceira do canal Futura. Hoje nós vamos conversar sobre neurociência. A gente vai querer saber e vamos contar para você quais estudos estão sendo feitos aqui na Universidade de Caxias do Sul e também queremos saber qual é a aplicabilidade desses estudos na sociedade. A neurociência é basicamente o estudo do sistema nervoso. Apesar de muitas pessoas ligarem a neurociência à biologia, ela é uma ciência interdisciplinar que pode trazer diversos benefícios para os estudos de áreas como comunicação, educação, química, antropologia, medicina, educação, psicologia e afins. Diante disso, o teorema de hoje questiona: quais os benefícios que as neurociências podem dar para a sociedade? No programa de hoje recebemos 3 convidados. À minha esquerda, o Lucas de Oliveira, que é doutor em neurociência e também professor de psicologia aqui da UX. Tudo bem, Lucas? Tudo bem. Nilva Lúcia Heck Stedley, doutora em enfermagem, professora do Centro de Ciências Biológicas da Saúde aqui da UX. Tudo bem, Nilva? Bem-vinda. Tudo tranquilo. E o Everton Bresolim, que é acadêmico de enfermagem aqui da UX e tem os estudos voltados para a questão da neurociência, né? Muito bem-vindo. Obrigado. Lucas, começa a conversa com você brevemente para o telespectador de casa entender o que é neurociência. Então, as neurociências são um conjunto, na verdade, de campos, por isso que a gente às vezes usa o termo no plural, neurociências. Um conjunto de campos que tem como eixo integrador o estudo de sistema nervoso. Então, tem gente que estuda a parte química, tem gente que estuda a parte fisiológica, a parte elétrica, a parte de células do sistema nervoso e tem gente que estuda comportamento. Todos esses níveis, eles acabam sendo integrados porque tudo depende desse sistema nervoso. Então, é um campo que começou a se estruturar com o nome neurociências, com mais força nos últimos 20, 30 anos. No seu doutorado, você se especializou, qual é que é o teu foco na tua pesquisa? Eu trabalhei especificamente com memória e aprendizagem, trabalhando com animais, e a gente usava substâncias químicas para mexer com o sistema nervoso desses animais e ver como isso afetava a memória. Então, oficialmente, a gente trabalhava com neuropsicofarmacologia da memória. Pode ver que tem o neuro ali e várias palavras que vêm junto para tentar determinar um pouquinho mais o que a gente fazia. Nilva, daqui a pouco o Lucas vai complementar também. Estamos também muito interessados hoje em conversar sobre a aplicabilidade dos estudos da neurociência, né? Eu queria que você, enquanto professora, falasse um pouco, de repente, das questões da educação. Como o Lucas falou, né, a neurociências ela é um conglomerado de várias áreas do conhecimento, né, e isso permite que ela também traga contribuições a diferentes áreas. Na questão da educação, uma das coisas mais lindas que eu acho que é uma contribuição das neurociências é que aquilo que os grandes teóricos da educação faziam e escreveram, olhando o comportamento das pessoas ao aprenderem em situações de aprendizagem, por exemplo, o Piaget, se nós pegarmos o Vygotsky, se nós pegarmos o Ausubel, né? Enfim, e trazendo até aqui para o Brasil, pegarmos o Paulo Freire, as teorias que eles escreveram sobre aprendizagem, elas acabam sendo hoje, estão sendo gradativamente corroboradas pelas neurociências. Então, eles olhavam o comportamento das pessoas ao aprenderem e escreviam teorias. E a neurociências hoje mapeando o cérebro e aquilo que acontece com o cérebro por uma série de mecanismos de controle, né, e de acompanhamento, ela consegue perceber o que acontece, quais são as áreas que são estimuladas do cérebro quando o sujeito está num processo de aprendizagem. E isso facilita muito a nós, professores e educadores, no sentido de transformar a nossa sala de aula de forma que ela possa ser uma sala de aula que realmente favoreça a aprendizagem acontecer. Lucas. E isso é um dado importante que a Nilva mencionou, que o ponto de vista mais tradicional é um ponto de vista, como a gente costuma dizer, de cima para baixo. Tu observa o fenômeno e tenta encontrar os mecanismos ali por baixo, né? As neurociências, elas fazem o caminho contrário. Elas vão de baixo para cima, elas focam nos mecanismos e veem as consequências, né? E o que tem se visto, como a Nilva mencionou, é que as coisas se encontram lá no meio do caminho. Então, várias propostas antes observadas no nível comportamental, tu encontra os mecanismos
que dão base para essas propostas, o que torna a proposta mais sólida, porque é um mecanismo que foi obtido a partir de experimentos, com evidências, e é uma maneira diferente do que simplesmente eu observar um fenômeno, tentar descrever, tentar formalizar. Né? Então, quando tem evidência, a coisa se torna mais completa. Lucas, quando é que surge a neurociência? Neurociência, como nome neurociências, a gente está comemorando 50 anos, mais ou menos. Então, primeiro o uso do nome foi mais ou menos na década de 1960. Mas ela tomou corpo na década de 90, de 1990, com a década do cérebro nos Estados Unidos, que teve amplo investimento em pesquisa em neurociências. Mas tu encontra estudo de sistema nervoso século XVIII já com contribuições que seguem úteis, né? Como o Paul Broca estudando dano em sistema nervoso e os efeitos de linguagem. Niva, e por exemplo, com as novas tecnologias, isso favorece talvez um aprofundamento da neurociência? Sem dúvida. A tecnologia, vamos falar dos dois campos agora, né? Da saúde. Então, quanto mais recurso tecnológico nós temos para mapear o cérebro, tomografia, por exemplo, etc., né? Mais a gente consegue perceber... Isso é muito recente, né? É muito recente. E da mesma forma, quando eu tenho tecnologias da informação para aplicar em sala de aula, eu posso estimular o cérebro de algumas formas, né? Então, essas duas coisas casam muito bem e é possível, sim, levar aquilo que a gente tem de conhecimento sendo produzido na neurociência para dentro da sala de aula, quer no presencial, no ambiente presencial, quer com o uso de tecnologias da informação. Everton, acadêmico de enfermagem com ênfase na neurociência, né? Isso, com ênfase em formação na neurociências. Na verdade, o que mais me fascina nessa área, podemos dizer assim, que me direcionou para estar seguindo nesse estudo, é os vários leques que elas possuem em várias áreas e também as incógnitas que ainda há no estudo delas. Seja algumas perguntas não respondidas ainda, como o Lucas mencionou, que vai de cima para baixo e se encontrar e tentar chegar numa definição. O que mais me fascina é essa incógnita, essas perguntas que se faz. A formação que eu estou tendo agora em diante, na verdade, o trabalho de conclusão de curso meu de enfermagem está sendo sobre uma patologia em si, que é a encefalopatia hipóxico-isquêmica neonatal, que seria lesões ocasionadas no momento do nascimento da criança e que gera sequelas futuras e quais, podemos dizer assim, mecanismos que podemos estar utilizando para essas sequelas não ser tão graves. Seja na parte, por exemplo, da neuroplasticidade, que existe os estudos, que mecanismos adaptativos cerebrais, quando induzidos, auxiliam podemos dizer assim, numa reabilitação funcional a longo prazo positiva. Essas lesões que você comentou no nascimento, elas são comuns acontecerem mais do que a gente pensa? Ou? Sim, na verdade, a encefalopatia hipóxico-isquêmica, que é um termo, podemos dizer assim, diagnóstico médico utilizado para designar essa patologia, é bem comum no momento do parto, no pré-parto e no pós-parto. No momento do parto, seja por aspiração do líquido, que é expelido juntamente, podemos dizer assim, ocasionando sequelas por falta de oxigênio no encéfalo, e também durante o pós-parto em decorrência dessas lesões que ocasionam. Podemos dizer assim, é uma patologia meio maleável, podemos dizer, porque interfere vários fatores, seja o momento que a criança ficou sem oxigênio, até a lesão no encéfalo que foi acometida, que vai estar daí transpondo para sinais e sintomas, enfim, específicos de cada área. Que cada área do encéfalo é específico para uma função, podemos dizer assim. Lucas, ele fez um comentário que eu achei muito interessante, uma frase. O que me atraiu são essas perguntas que são feitas. Será que existem mais perguntas respondidas ou perguntas em aberto na neurociência? Isso é uma questão comum em termos de ciência, né? Sempre se diz quase como piada, mas é verdade que para cada pergunta respondida surgem mais umas 10 novas questões, né? Então, cada vez as perguntas costumam ser mais sobre detalhes, mas detalhes que às vezes vão fazer uma diferença bastante grande, né? Uhum. E eu só complemento a resposta do Everton, né? Nós somos seres sociais, a gente vive exibindo comportamento, né? E aquilo que está associado ao comportamento costuma despertar interesse nas pessoas. E de repente tu tem lá uma maquinaria que produz comportamento, sistema nervoso, né? Vai ser instigante para quase qualquer pessoa.
Eu não posso deixar de fazer o comentário como observador. Você está usando uma camiseta que tem uma caveira ali escrito evolução em inglês. É proposital para o programa de hoje? Sim, é minha camiseta de biólogo. Sempre que eu tenho que aparecer publicamente em algum lugar como biólogo, eu ponho essa ou outra, eu tenho preta e o moletom. Tá? Na verdade, é uma loja que tem em Nova York com esse nome, né? E esse é o símbolo deles. Mas então é como eu uso para me identificar como biólogo. Tá certo. Nilva, na enfermagem, então, né, o Everton é acadêmico, mas existem algumas cadeiras específicas sobre neurociência ou é um assunto que ele vai entrando meio à margem, assim, ao longo do curso? Olha, ele vai entrando meio à margem ao longo do curso, né? Dificilmente os nossos cursos, né, Lucas, eles apresentam disciplinas específicas de neurociência. Na psicologia, hoje, isso é mais frequente. Lá não, nós estudamos o sistema nervoso em disciplinas como anatomia, como fisiologia, e depois vamos aprofundando dependendo da área, dependendo da disciplina que está sendo trabalhada. Evidentemente que quando a gente recebe um paciente, por exemplo, lá numa determinada disciplina do curso que tem um traumatismo craniano, nós acabamos sim por entrar no estudo do cérebro por conta daquele traumatismo. Mas assim vai acontecendo, quer dizer, não há uma disciplina chamada neurociências no curso de enfermagem nem nos demais cursos do campo da saúde. Assim, hoje, uma priorização, então, algumas prioridades foram definidas no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, e uma delas é o estudo do cérebro, né? Então, o cérebro, agora, a partir de agora, passa a ser uma prioridade em termos de estudo. Evidentemente que isso abre um leque enorme de possibilidades, né? No sentido de trazer pessoas de várias áreas para melhorar o entendimento e o conhecimento sobre os mecanismos que fazem nós funcionarmos como seres humanos, né? Nilva, queria que você comentasse sobre o centro do cérebro, que ele está em fase de estruturação, se eu não me engano, é isso? Isso, o Centro de Ciências Biológicas da Saúde fez algumas prioridades, né? Estabeleceu algumas prioridades, e uma delas é o estudo do cérebro. Então, o professor Asdrubal Falavinha é um médico neurocirurgião, está coordenando essa implantação. Ele tem várias linhas, né, e várias frentes de trabalho e de estudo. Uma delas proposta por mim e pelo Lucas, né, é justamente o cérebro e a aprendizagem. A gente pretende, se isso der certo, né, estar estudando e aprofundando aqui os estudos de como é essa relação. Quer dizer, como as coisas que eu conheço sobre o funcionamento cerebral podem ajudar professores a melhorar os aspectos relacionados à aprendizagem dos alunos, dos acadêmicos e a sua própria aprendizagem. Você poderia comentar um pouco sobre isso, Lucas? A importância, então, para os professores e depois, sim, para passar para os alunos? Um pouco está associado ao que a gente discutiu no bloco anterior sobre de onde vêm as teorias, né? Se elas vêm de cima para baixo ou de baixo para cima. E o que se observa em termos de neurociências, que como muitos dados experimentais são obtidos, se verifica que certas estratégias funcionam de maneira mais produtiva com os alunos, certas estratégias não são tão produtivas, né? Então, a partir de experimentos se conseguem evidências do que funcionaria de maneira mais interessante em sala de aula, né? Um pouco desse tipo de conhecimento a gente tem aplicado aqui junto com a Escola Técnica da UX, o CETEC, onde desde 2013, eu estou num processo de assessoria com eles de implantar como construir exercício, como construir prova, e o que a gente tem visto é que os alunos relatam estarem se sentindo mais tranquilos com relação ao conteúdo, mais confiantes, e a gente quer ver agora o resultado do pessoal que fez todo o ensino médio com esse tipo de metodologia, quando o pessoal for fazer Enem, vestibular, quando sair do ensino médio. Você comentou que vocês fazem testes, né, simulações. Onde é que é o seu laboratório para esses testes? Eu, na prática, aqui na UX eu trabalho dentro da engenharia num grupo de cognição artificial, né, que a gente está fazendo modelos de cognição em máquinas, né? Muito do que eu trago aqui para o CETEC é o material de trabalhos anteriores. E, como qualquer ciência, o material disponível na literatura específica na área. Que é ampla? Bastante ampla, né? Como a minha formação é em aprendizagem e memória, dentro das neurociências, é a literatura clássica. Lucas, e basicamente em língua inglesa ou tem muita bibliografia já em português? Ciência se faz em inglês, né?
A gente tem algumas publicações... Mas na língua portuguesa está crescendo? A gente tem algumas publicações em português na forma de divulgação científica, especialmente os livros do professor Ivan Izquierdo, né, que era pesquisador da URGS, hoje está na PUC em Porto Alegre. É uma referência internacional. Exatamente, é uma das maiores referências que a gente tem no mundo sobre memória, aqui no Brasil provavelmente a maior. Então ele tem livros de divulgação científica, ou seja, para público geral. Tá? Os artigos em si, os artigos científicos estão em inglês. Tá certo. Everton, queria que você comentasse um pouco sobre as cadeiras eletivas, então, da enfermagem. Bom, complementando a fala, então, do Lucas em relação e da Nilva em relação ao centro e também aos cursos da saúde, como fornecem e quais as opções para quem tiver interesse de seguir nessa área, vale ressaltar, quem tem interesse na pesquisa, se aprofundar no inglês, na língua, que a bibliografia está toda nesse idioma, a maioria. Já começar a estudar desde o início. A parte do centro que está sendo instalado, creio que vai ser um ganho bem positivo para nós acadêmicos, enquanto ensino, que vai abrir várias áreas, várias pesquisas, e que tem interesse nessa área vai poder estar seguindo. E também, como que eu me formo agora no final do ano, não vou conseguir pegar o centro ainda montado, podemos dizer assim, pronto. O mecanismo que eu tive para estar seguindo nessa área foi estar optando por fazer disciplinas eletivas, que os cursos da Universidade de Caxias fornecem. Tu tem a possibilidade de, podemos dizer assim, migrar para outras áreas diferentes da tua área de formação, para estar conhecendo e também para estar ampliando o leque de conhecimento. E fiz 4 disciplinas, na parte que até o Lucas ministrou, na parte das neuros, no curso de psicologia, eu sendo da enfermagem. E agora, atualmente, sou monitor de neurociências. Daí, ou seja, focando tudo para a parte da neurociência. Obrigado, Everton. Lucas, aconteceu recentemente aqui na UX a Semana do Cérebro. Conta um pouco para nós que semana foi essa e ela não é um evento local, né? Só local, regional, ela se universaliza, né? Exato. Nós temos já, faz muitos anos, uma semana no mundo reservada para exatamente divulgação científica envolvendo o sistema nervoso. Aqui no Brasil, esse ano nós tivemos a 4ª edição, né? E aqui na UX nós tivemos a nossa 2ª chance de oferecer atividades da Semana Nacional do Cérebro. Então, organizamos 3 dias de atividade, teve um professor falando a cada dia, falamos sobre reabilitação, eram professores da fisioterapia. Eu me aventurei em um tópico um pouco diferente, que é como é que as neurociências podem contribuir com o direito e a relação entre sistema nervoso e culpabilidade, que é um conceito importante dentro do direito. Mas em outras instituições aqui da região ou do estado, tivemos outras atividades, tudo concentrado na mesma semana. Legal. Nilva, o que a gente pode falar em relação à metacognição, associada aí com a neurociência? Sim. A metacognição tem uma relação bastante grande, ela congrega uma série de estratégias para a gente aprender a pensar sobre o próprio pensamento e monitorar o que acontece quando nós fazemos isso. Então, ela nos ensina a aplicar estratégias, né? Veja que, de novo, nós estamos falando de aprendizagem, para que a gente possa maximizar a utilização do nosso cérebro. Simplesmente fazendo uma reflexão sobre a forma como a gente pensa e usando estratégias adequadas para pensar melhor, mais rápido, de forma mais eficiente. Você teve um foco assim, específico e mais hermético do seu estudo? Sim, eu fiz meu doutorado na Unifesp, Escola Paulista de Medicina, e eu trabalhei com o uso da metacognição no ensino de prevenção em saúde. Então, trabalhei com alunos aplicando várias técnicas metacognitivas, né? E, claro, monitorando isso ao longo de um semestre. E isso me permite dizer que ela é uma ferramenta extremamente interessante, que não sabemos usar ainda na sua integralidade, né? Ou sabemos usar apenas em parte, e que, se aplicada, traria muitos benefícios para a aprendizagem também. Tá certo. Lucas, eu sei que você tem um convite, um comunicado importante, né, para a área científica. Então, por favor, use o teorema para dar essa informação que é muito importante para a nossa universidade aqui na... Eu aproveito, então, para fazer o convite para quem tiver interesse em se aprofundar mais na discussão de neurociências, para que se inscreva no nosso curso de especialização em neurociências aplicada à linguagem e aprendizagem. Nós já tivemos 2 edições desse curso, a 2ª turma está concluindo agora seus trabalhos de conclusão. Eu, a Nilva, somos professores no curso. Tá? Nós temos um enfoque de base bem sólida em neurociências, seguido de uma discussão voltada para a linguística e também para a aprendizagem em sala de aula. Então, começa com uma base sólida, depois
vai para as partes mais aplicadas. É um curso que é acessível, a princípio, a quase qualquer curso indivíduo com formação superior. Nós já tivemos administradores, fonoaudiólogos, psicólogos e biólogos. Então, não requer muita base prévia, porque a gente nas disciplinas iniciais faz uma base sólida para todo mundo. Tá certo, muito Deve obrigado. estar sendo ofertado agora para o segundo semestre de 2015, com início provável para setembro. A gente está chegando ao final do programa, tem 1 minuto para cada um, para Nilva 1 minuto. Queria que você falasse rapidamente, então, sobre uma fala final, sobre a aplicabilidade da neurociência na sociedade. Eu poderia até aprofundar um pouco mais isso, mas eu vou me ater numa outra questão, que é a questão da interdisciplinaridade. Na maior parte das pesquisas que a gente desenvolve no campo da saúde, especificamente, agora eu vou falar da minha área, nós temos uma compartimentalização do conhecimento. A neurociências é o que de fato existe hoje, que nos obriga a ir para o caminho da interdisciplinaridade. Então, eu tenho que ressaltar isso porque é uma das coisas mais ricas da neurociência, uma das maiores contribuições que ela tem e que faz o leque de aplicabilidade também se estender enorme para todas as áreas. Então, biólogo, médico, enfermeiro, psicólogo, na neurociência são todos iguais, pesquisadores descobrindo um objeto comum que é o cérebro e o seu funcionamento. Everton, brevemente, a tua expectativa para o futuro em relação aos teus estudos, teu aprofundamento na neurociência, quais são? Bom, complementando a fala da Prof. Nilva, poderia ficar falando por horas aqui em relação às neurociências, mas eu acredito que conforme vai passando os anos, como foi descoberto até agora, muitas respostas vão ser encontradas e muitos tratamentos, muitas formas de estar auxiliando no dia a dia das pessoas, seja na aprendizagem, seja na reabilitação física devido a uma sequela, por exemplo, de um acidente vascular encefálico, ou na dependência química também para usuários de drogas, enfim. Eu acredito que conforme vai passando o tempo, todas essas áreas junto vai acabar auxiliando e colaborando para um bem-estar, podemos dizer assim, das pessoas. Lucas, uma palavra final. Eu diria que neurociências pode contribuir no sentido de produzir evidências baseadas em experimentos, são evidências bastante sólidas. Então, em vez da gente tomar decisões em termos de políticas públicas de maneira eu acho, eu penso, eu acredito, tu tem lá um grupo de pesquisadores que está disposto a contribuir com uma evidência sólida e relevante. Né? Seria bom se aceitassem a contribuição. Lucas, Nilva, Everton, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado você que nos acompanhou em casa. Hoje, aqui no programa Teorema, nós discutimos questões da neurociência e também nos aprofundamos um pouco sobre os estudos que estão sendo feitos aqui na universidade sobre isso e também a aplicabilidade da neurociência na sociedade. O programa Teorema termina agora. Obrigado pela participação. Até a próxima.